Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente segue aqui para fazer mais um episódio para levar uma mensagem de esperança para vocês que nos acompanham por tanto tempo, que têm nos mandado tantas mensagens legais e positivas. Muito obrigado, viu, gente? É isso, pessoal. E talvez esse seja o seu primeiro episódio, você caiu aqui de paraquedas, e eu queria falar um pouquinho por que 23:6, na verdade, vem do Salmo 23, versículo 6, que diz: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre, e esse é o nosso objetivo, levar um pouco dessa bondade e misericórdia de Deus para sua vida. E hoje... Então, hoje eu diria que o convidado, eu poderia falar que ele tem 3 nomes, 3 nacionalidades, ele é brasileiro, ele é romano, ele é judeu. Alguns chamam de Murilo, outros de Saulo, outros de Paulo, não é isso? É isso aí. Bem-vindo, Murilo César. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Ai, que legal. Murilo, a gente, enfim, não se fala em outra coisa, tá? Só se fala em Paulo, só se fala na série. Eu queria saber se assim, como é que a gente chama primeiro, né? Olha, eu respondo pelos 3. Murilo é o que eu menos tenho ouvido nesse último ano. Então, Saulo, Paulo, tá bem fresco ainda na cabeça. Que legal, assim. A gente olha pra você, primeiro é curioso que a gente pensa no Paulo, né? Sim. Realmente, assim, a gente não consegue desassociar uma coisa da Não outra, dá. né? E se isso pra gente que já tá acostumado a lidar com... Eu imagino pros outros, né? Quando te veem na rua, quando as pessoas te encontram e vê aquele banner, painel e vê a série... Deve ser, na cabeça deve dar de vez em quando as confusões aí, ou como é que é isso? Pra ser sincero, tive uma interação mais digital do que com as pessoas. Porque, como você sabe bem, eu estava ali na Ciriela dia sim, dia sim. Exato. Então, agora que a gente finalizou, né, as gravações, eu vou conseguir ter um pouco dessa troca com o público, porque até então praticamente estava morando dentro da Ciriela. Então, a interação que eu tinha era ali em casa, descer, o pessoal, né, ali onde eu moro tá assistindo, tá gostando, tá trocando. Mas eu acho que a parte digital, do pouco que eu tenho conseguido trocar com eles agora, né, agora eu vou ter mais tempo para conseguir ter essa troca, muito positiva, muito legal. Algo que... realmente, enquanto a gente está fazendo, pelo menos a gente não tem a dimensão. A gente sabe, né? Eu sei que eu estou fazendo algo aqui diferente, algo grande, algo potente, algo forte. Afinal, a gente está falando de uma história bíblica, né? Então, tem sua força. A gente está falando de uma história, no mínimo, de 2000 anos atrás, e ainda tem a sua força até hoje de impactar na vida das pessoas. Então... eu sabia disso, mas hoje, agora, quando acabe, a gente está tendo uma interação maior, né? Que mais da metade da série já foi ao ar. Tem sido muito positivo. A cada capítulo, as pessoas escrevem, as pessoas elogiam o trabalho, elogiam a série, mas principalmente elas falam como a série tem dialogado com elas. E nesse lugar eu fico muito feliz, que é um lugar, como a gente falou, um lugar de edificação. Tem sido algo positivo que... eu tenho certeza, como agregou muito na minha vida, quem está assistindo com o coração aberto também vai agregar. Eu tenho certeza, Verdade, né? com certeza. Inclusive, propositalmente, esse episódio a gente vai colocar depois do último capítulo de Paulo para que a gente possa falar de toda a série sem nenhum tipo de impedimento, né? Propositalmente, hein, pessoal? Tem muita emoção. Já estamos aqui com quem gravou tudo, fez tudo de ponta a ponta, não podemos perder essa oportunidade, né? Imagina. E eu queria aproveitar, mano, entender... porque tudo bem, a gente vê ali 50 episódios no ar, são 2 meses, 2 meses e meio ali e tal. Legal. Mas existe toda uma construção de uma jornada para que a gente chegue até esses 2 meses e meio de exibição, né? Eu queria começar do início e vou dar um pezinho atrás ainda, antes, né? Que eu queria entender como que o... tudo bem, o Murilo hoje a gente conhece, é o Paulo, pra gente, enfim, é bastante o Paulo, inclusive, né? Mas como que foi antes, né? Como que você falou, cara, é isso que eu vou fazer... Hoje a gente está vendo você aqui nesse grande trabalho, mas isso você provavelmente começou lá pequeno, com um desejo, com um sonho, enfim, com algum tipo de
incentivo, não sei. Queria saber um pouquinho disso, do seu trabalho. Desde o início da carreira, né? Exato. Falei, curiosamente, eu lembro, né? Eu não sei te dizer como, porque na minha família não tem nenhum artista, não tem nada. Eu vim de uma cidade que é do litoral de São Paulo, Legal. né? Do município de Bertioga, então um lugar que chama Riviera. Então lá eu não tive grandes interações, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas mudei para lá com 5, 6 anos. Então toda a minha infância e adolescência eu passei por lá. Então não tinha essa grande interação com o teatro, com o cinema. Então eu tinha um amigo que o pai dele era cinéfilo, então o pai dele tinha DVD. Quando ninguém tinha DVD. E curiosamente o filme que quando eu assisti nos anos 2000, eu assisti na casa dele, eu lembro exatamente, Gladiador. Legal. E foi quando eu assisti esse filme a primeira vez, a minha primeira lembrança de flertar como deve ser a vida de um ator, né? Como deve ser mais do que a vida, um ofício do ator. Porque eu olhava ali o personagem na arena, né? Eu olhava ali ele e eu falei, como deve se viver tudo isso? Falei, cara, que loucura, deve ser muito bom. Então, assim, muito desafiador, né? O meu grande questionamento interno foi sempre que uma vida ordinária para mim, uma vida banal, assim, nesse lugar mais comum de seguir das pessoas, não sei se era isso que eu estava buscando, não sei se... E eu nem sabia disso, não sei se era isso que eu estava buscando. Mas mesmo assim... incubei isso, tive uma vontade, segui o protocolo, fui para São Paulo, fiz faculdade de administração, trabalhei 7 anos no mercado corporativo. Então eu fiz PUC em São Paulo, então ali tem um teatro, né, da PUC grande. Algumas vezes eu fui assistir espetáculos lá, só que essa vontade estava meio adormecida, eu assistia de um jeito muito inocente. Quando eu me formei, trabalhei, alguma coisa me dizia... E se? E se? E se você fosse atrás? Enfim. Foi um namoro longo disso. E aí quando eu estava realmente num momento de questionar a minha profissão, questionar o que eu estava fazendo ali, eu não via muito sentido mais para mim. Eu estava planejando fazer alguma outra coisa ou dar um respiro, que eu estava trabalhando direto em empresa desde os 17 até os 22, 23. Trabalhei antes desde os 16. Então eu fiquei com essa vontade incubada. Então, esses acasos da vida que não são acasos. Num determinado evento, conheci um scouter que me chamou, perguntou se eu tinha interesse em trabalhar como modelo. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, olha, a gente pode conversar. Enfim, conversamos, ele era uma pessoa séria. E ali eu falei, pô, se eu trabalho de modelo, né, se eu me sair bem com isso, me sentir à vontade, ver uma câmera, eu nunca tinha visto uma câmera na frente, assim, nesse sentido. Falei, se eu sair bem, se eu gostar, se eu me sentir que isso é pra mim, eu vou investir, mas sempre visando o lado de atuação. E essas coisas fluíram muito bem. Então, foi aquele choque de comentar com a família, né? Quando, olha, vou sair da carreira corporativa. Mas um lado positivo, tanto minha mãe quanto meu pai me incentivaram muito. Meu pai vem da carreira corporativa e ele, quando falou, filho, falou... Porque o que acontece? Dentro da minha jornada administrativa, eu mudei muito de empresa. Porque eu buscava sempre, eu falei, eu quero entender um ciclo de cada empresa. Aí eu entendi um ciclo, né, um ciclo fiscal de cada empresa, um ano, como funcionava aquele trabalho, aquela empresa. Eu falava, não, entendi, mas ainda não sinto que é para isso, quero investigar outro. Que é um pouco da mentalidade, quando você está na faculdade, você ainda tem essa possibilidade. Exato. E eu fiz algumas mudanças, né? E aí quando eu falei isso para ele, ele falou, olha, meu pai é um cara que ficou anos na mesma empresa, né? Então tem mais esse perfil. Ele falou, talvez seja isso, você pula tanto e tal, vai atrás de se encontrar, o que eu puder te ajudar aqui. A maior ajuda que ele me deu foi o apoio psicológico para isso. Então, quando as coisas aconteceram, em acho que 7 dias, uma semana, 10 dias, eu fiz teste, callback, entrevista com o diretor, peguei um comercial grande. Como ator, não tinha fala, mas foi um comercial que ganhou prêmio, enfim. E passou na novela, né? Passou na novela das 8, no horário nobre. Então, em menos de 15 dias, um mês até editar tudo, esse comercial estava passando na TV. Então, toda a família, e até para mim, assim, foi um sinal que eu falei, opa, tem alguma coisa aí que fluiu. E aí as coisas foram indo. Eu acabei tendo a experiência de morar fora como modelo. Trabalhei na Itália, trabalhei em Milão, trabalhei na Alemanha.
Só que tudo foi para mim um degrau que era para seguir a atuação. Então, quando eu tive a chance de ficar na Itália como modelo internacional, eu falei, não, vou voltar ao Brasil, vou estudar. Aí voltei, finquei as raízes aqui, falei, agora eu não saio daqui enquanto não me formar como ator. Aí fui estudar artes cênicas e junto fiz inúmeros cursos, né? Porque a atuação, ela é um derivado de muita coisa. Você não consegue, pelo menos para mim, no meu laboratório, né, no meu ateliê, não, ela não é fruto de uma coisa só. E fui investigar, e aí fui fazendo a carreira. Fui indo, estudando, ralando muito, fazendo publicidade, aprendendo, se interessando, curioso. E aí, quando eu saí, eu tive a chance de fazer um projeto que foi também um divisor para mim, junto com o meu professor do Célia Helena. Quando acabou, eu falei para ele, Nando, se tiver algum lugar que eu possa participar junto, varrer um palco, alguma coisa, eu quero estar junto de projetos com você e tal. Enfim, entrei nesse intuito, no meio do percurso de um projeto dele, que foi um projeto da vida dele também. Um ator saiu, ele me convidou para fazer e eu aprendi muito. Então foram quase 2 anos entre subir uma peça do zero, com todos os atores e até ficar 9 meses em cartaz em São Paulo. Eu aprendi muito ali, dali comecei a fazer testes, enfim, foi uma jornada, até que eu fiz uma novela grande, que foi Poliana, no SBT. Que, curiosamente, também, quando eu entrei e fiz o protagonista. Então, minha primeira novela, eu fiz o protagonista lá. Legal. Foi uma jornada linda também, muito bonita. Foi tão de grande sucesso que teve até uma segunda temporada. Né? Foram as aventuras de Poliana, depois Poliana Moça. E eu parei, quando eu terminei esse projeto, eu falei, eu preciso me entender agora como ser humano, como artista. Foi pós-pandêmico, então deu aquele chacoalhada na cabeça de todos nós. Eu acabei indo fazer outras coisas fora do mundo artístico. E aí surgiu Paulo na minha vida, né? Bem, vou resumir de novo, né? Basicamente, né? E a gente vê que isso se repete, né, Débora? Todo mundo, né? Porque a gente olhar o pronto é fácil, né? Agora você olhar, né? Mas você resumiu aqui em alguns minutos uma jornada de dificuldade, pedra, tropeço, começa, vamos, 15 anos. Desafio. Olha que legal, 15 anos. 15 anos. Então, para todo mundo, você vê que existe um processo, que é preciso você passar por um processo na sua jornada para que você chegue lá. Mas a tua persistência, disciplina, ela é fundamental para que você consiga alcançar aquilo que você acredita, aquele dom que você tem aí dentro de você, que é possível você chegar lá, né? Tudo é construído, né? Não vem nada pronto. Exato. É uma construção. E falando em construção, eu sei que você não ia... E você vê como é a construção divina. Porque quando o nome do Murilo adentrou a Ciriela, né? Ele não ia fazer o Paulo. Não Sério? Aconteceu alguma coisa ali porque era pra ele ser o Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque você não chegou lá, mas você já não chegou lá pra ser Paulo e tal. Não, na verdade foi assim, né? Foi uma escalada. Eu queria conhecer essa jornada épica, né? E aí a minha empresária entrou em contato com a Ciriela, com a Record. Começou-se um namoro. Surgiu uma primeira ventilada de fazer uma participação em Rainha da Pérsia. E aí as produtoras de elenco falaram, não, o Murilo tem um perfil, vamos esperar para ele fazer um teste para Reis. Que a gente consegue um personagem maior para ele e tal, em Reis e tal. Eu falei, tudo bem, vou fazer o teste. Fui lá pra Ciriela, fiz o teste. Que era um personagem que ele era protagonista da 12ª temporada. Entrava na 11ª, 12ª até a 13ª. O Henri. O Henri. Exatamente. E eu fiz o teste, peguei o Henri pra fazer. Fui pra Ciriela, fiz caracterização, fechamos contrato, tudo bonitinho. Estudei a série inteira, estudei o personagem, comecei a trabalhar. Fui gravar, coloquei o figurino, minha cena era a última do dia. Na boca de entrar, eu lembro até hoje, no Estúdio G. Na boca de entrar no Estúdio G, caiu a minha cena porque bateu o horário de gravação. Falou, pendurou a tua cena, a gente vai te ligar, gravar no outro dia e tal. Falei, tudo bem, né? Já estava aqui à disposição. Nessa semana, entre que caiu minha cena e a outra semana que já estava agendada para eu gravar,
eu fui lá fazer manutenção, né? Falou, ó, cabelo, barba, né? Eu gravo amanhã. Lembro exatamente, era uma segunda-feira, eu gravava numa terça. No que eu fui segunda-feira, o Ainhoa me chamou junto com o Guilherme para conversar e me convidar para Paulo. Então, assim, a princípio foi uma coisa meio... Eu falei, sabe assim, quando você é criança, estão te chamando na diretoria? Eu vi os dois reunidos, Murilo, você pode conversar um minuto? Eu falei, caraca, o que aconteceu? Eu nem comecei a gravar. Eu falei, meu... Eu falei, não sei. Eu falei, vamos ver o que vem, né? Eu falei, enfim. E nessa conversa eles me convidaram para fazer Paulo, né? E... Que legal. Que fantástico. Você sabia essa história, não? Não, não sabia. Eu não te contei? Não. E uma das coisas muito especiais para mim nesse projeto é isso. Foi ter sido escolhido. Né? Então, uma das minhas obrigações que eu tinha diariamente era honrar esse chamado, né? Honrar essa escolha. Então, isso faz muito sentido depois que eu entendi também o chamado de Paulo. Então, eu falei, pô, quando você é escolhido, né? Muitas pessoas podem ver como talvez um privilégio, alguma coisa assim. Eu vejo como uma responsabilidade. Porque se você foi escolhido, alguma coisa ali diz que é você e você tem que honrar esse chamado. Então, a tua obrigação, teu dever é honrar esse chamado. Eu separei, inclusive, você falou essa palavra escolhido, e geralmente a gente deixa fluir, a gente deixa o Espírito Santo falar. Eu dificilmente separo alguma passagem bíblica para falar no podcast, mas eu estava lendo Gálatas e teve uma que me chamou a atenção e eu falei, essa eu vou deixar para quando a gente vai gravar com o Murilo. Legal. Me chamou a atenção e fala exatamente sobre isso, né? Um texto de Paulo aos Gálatas e diz em Gálatas 1:15, fala o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, né? E aí ele fala um pouco. Depois ele até continua, tão pouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, né? E aí ele fala um pouco sobre a missão, mas o que mais me chamou a atenção foi essa primeira frase que diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Cara, isso daqui, existe outra passagem bíblica de Salmos também que fala exatamente isso, que Deus nos chamou e ele escreveu a nossa história antes da gente existir. E eu fiz uma reflexão, eu falei, caramba, esse texto ele é tão incrível, porque assim, um dia o apóstolo Paulo escreveu isso por inspiração do Espírito Santo. Só que assim como Deus chamou e separou desde o ventre materno o apóstolo Paulo, ele já tinha te visto e ele já tinha te chamado antes de você existir, sabe? O que eu acho mais incrível na Bíblia é que, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu falo assim, ontem eu tava na cama, fritando, né, antes de gravar, eu sempre fico fritando, viro pra um lado, viro pro outro, fico assim, não consigo dormir direito, e eu tava fritando, e eu fiquei assim, cara, imagina que incrível seria, tipo, eu já tava super feliz em ver você, e eu falei, cara, imagina ver o apóstolo Paulo de verdade, quão incrível isso seria. Só que aí eu parei pra pensar, eu falei assim, caramba, mas olha que louco, o Espírito Santo, Deus que preparou a vida dele para aquela geração é o mesmo que está aqui hoje e que já tinha nos visto e que já tinha nos preparado para essa geração. Então eu acho isso tão incrível porque cada um de nós fomos separados no ventre da nossa mãe, assim como ele foi um dia. E aí você vê que quando as coisas não encaixam, existe algum tipo de atalho, você vê que rebobina e volta. Ele foi para fazer um papel, não deu para gravar naquele dia, pendura a cena. Ele volta na semana seguinte. Por quê? Porque voltam ele pra rota de novo. Opa. Já era pra ser dele. Era dele. Era Já pra ser era. ele. Curiosamente, depois eu tive a possibilidade de conversar com a autora, né, com a Cristiane Cardoso. E eu perguntei, né, porque eu fiquei curioso. Ela falou, Murilo, foi Deus. Porque quando eu assisti o seu teste, e olha, ainda teve essa resistência. Quando eu assisti o seu teste, me veio na cabeça, ele é o Paulo, acho que eles já, né, vocês já estavam procurando algum ator para fazê-lo. E aí ela me falou que era Paulo, e aí ela comentou com vocês, tal, lá, falou, pô, mas ele já tá em Reis, vamos tentar outros atores. Aí parece que apresentaram outros atores para ela. Ela não gostou, ou não bateu, enfim. E ela virou e falou, não, chama o Murilo, convida ele vai ser o Paulo. Que legal. Porque é desse lugar, né? E eu acho que até o tempo das coisas é uma coisa que eu tenho refletido bastante, é muito importante. Porque é isso, né? A nossa vida é feita de altos e baixos.
Então, se eu tivesse recebido um convite de Paulo há 5 anos atrás, por mais boa vontade, preparação técnica, tudo que eu pudesse fazer para viver esse encontro, né? Que eu acredito que a minha arte é sempre um encontro meu, das minhas referências, de quem eu sou, do meu espírito, da minha alma, com o personagem, com a narrativa dele, com as circunstâncias dele, com a história dele, as relações dele. Então é um encontro. E esse encontro meu com Paulo não teria sido dessa força, porque eu não teria maturidade para compreendê-lo em muitas coisas. Então ele veio no melhor momento de compreensão que ele poderia ter vindo. É claro que se eu olhar daqui 5 anos, 10 anos, olhar para trás, eu falo, pô, hoje eu compreendo o Paulo de uma outra maneira. Teria feito, assim espero, teria feito um outro Paulo melhor, porque, claro, eu evoluí nesses anos para frente. Mas hoje eu me sinto satisfeito com o nível de compreensão do nosso encontro. Então, esse cara, né, esse homem é um homem complexo, do 1º século, que teve uma vida um pouco agitada, bem tranquilo, grandes jornadas e deixou grandes feitos, né? Então, quando eu falo de responsabilidade, quando eu entendi, né? Eu confesso que quando me chamaram para fazer Paulo, eu tinha uma noção, até porque eu sou de São Paulo, né? Então eu falei, eu tinha uma noção da história dele, mas não tinha noção da grandiosidade dele, assim, no sentido dos seus feitos. E aí quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a ler biografia, ler muito a Bíblia, tentar entender, me aproximar das cartas, tentar entender em cada momento que cada carta se referia, né, como a gente ia abordar isso na história, enfim. Foi uma pesquisa muito intensa, muito grande, tipo de trabalho que eu gosto, me considero um ator de pesquisa, então Paulo é muito rico nesse sentido, então ele me deu muito material para trabalhar e para construir esse homem que vem antes do nome que ele tem hoje. Então a minha missão era humanizar o Paulo. Como a gente traz uma humanidade para ele, como ele acerta, como ele erra, como ele tem dificuldades, como ele aprende, como ele lida e como ele segue, como ele, né, assume uma autoridade, como ele guia. Então ele lidera esse movimento, né, da igreja primitiva. Então muito interessante, foi um personagem, um encontro que é muito singular, é uma coisa que o Paulo fala, ele vai estar comigo sempre. O lugar, eu falei, ele tem um lugar muito especial já no meu espírito, no meu coração, que a forma como ele me ensinou a ver a vida é uma coisa que eu vou levar para adiante. Que legal. Eu trouxe até uma definição aqui que diz assim, essa é uma Bíblia de estudo, a mensagem que é muito boa, que ela traz o texto com a linguagem de hoje. Que legal. E ela é contada meio que como se fosse uma história. Então a forma de leitura assim, é bem dinâmica, é bem legal de ler. E traz aqui uma introdução e fala assim, ele volta a apresentar algo que os cristãos vieram apreciar muito em Paulo, a união de um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. Eu acho que esse foi o grande desafio, né? Juntar essas duas características fortes. E essa definição aqui traz bem o que eu imaginava de Paulo, né? Essa pessoa mais equilibrada, que tinha uma força, mas que tinha um coração gigante, que era muito bondoso. E eu vejo isso na série, né? Eu vejo essa sua visão, essa sua versão de Paulo. Eu consegui ver isso, esse equilíbrio, como a gente falou, né? Não era uma pessoa que precisava se exaltar para ter liderança, ele tinha já uma autoridade. E esse carinho pelas pessoas, esse cuidado, né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, eu vejo muito que ele era uma pessoa muito amorosa. É a visão que eu tenho de Paulo, que ele era muito amoroso. Só um parêntese, né, dentro do que você falou, né? Mas na verdade você foi o Paulo, o escolhido para ser Paulo para esta geração, para essas pessoas que estão vendo. De alguma forma tem algo em você que precisava estar ali, que é por isso que você foi escolhido, para que essa geração que hoje tá lá no Univer, tá na Disney, tá na Record, que vai rodar aí o mundo, você foi a pessoa para essa geração para contar essa história. E isso é muito legal, porque eu não acredito em coincidências, né? A gente até brinca que tem umas coisas que são jesuicidência, e que nesse teu caso, cara, é totalmente... É isso que aconteceu, porque nesse momento a gente precisava de alguém que tivesse características XYZ que estão em você. A gente sabe que não é só falar um texto, decorar um texto, dar uma fala, até porque a maior parte das falas que você fala na série estão escritas, né? E são falas e frases que mudam vidas, que mudam
relacionamentos que mudam características das pessoas. Então, a gente vai, obviamente, agora falar um pouco mais de Paulo, mas eu queria deixar claro que, assim, você foi o cara escolhido para essa geração que está aqui, para todos nós que estamos aqui em vida, poder entender um pouco melhor essa história. E isso é um privilégio para poucos. Fico muito feliz, sou grato desde sempre. E esse projeto, como eu falei, né, eu percebo que a minha preparação já começou antes. Alguns acontecimentos da minha vida que hoje eu consigo olhar para trás, eu falo, ali eu já estava sendo preparado. E é uma coisa que eu aprendi, né, e aprendo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, por mais que ali eu não tivesse essa compreensão do que estava acontecendo na minha vida, de alguns acontecimentos já estavam meio me preparando para eu conseguir viver essa jornada toda de Paulo, né? Então, ali no momento eu não tinha muita consciência de que isso estava acontecendo, mas eu sabia que era um momento um momento de transformação ali que eu estava iniciando e um momento de passagem. Eu falei, isso aqui está me preparando para alguma coisa que eu ainda não sei o que é. E aí quando veio esse convite do Paulo, tudo ficou claro. E aí, quanto mais eu tinha contato com o material, com o estudo, com ele, mais eu ia endossando e ali eu já estava sendo preparado, né? Porque é muito curioso. Eu dei a sorte também de, como desafio, viver os dois, né? Viver o Saulo e o Paulo. E uma das maiores questões que eu tinha era como eu mantinha coerência, porque é o mesmo ser humano. O que muda é uma visão de mundo. Então, assim, mas é o mesmo ser humano. A determinação que o Saulo tinha, o Paulo também tinha, né? A devoção, o zelo, era o mesmo. Só muda que teve uma visão que, né? Assim, meio que desconstruiu para reconstruir. O jeito que ele entendia o que era fé, o jeito que ele entendia que era servir a Deus e quem era Deus e quem era esse filho de Deus que no começo pro Saulo era uma seita. Então, essa transformação, né, que a série, um dos pilares da série, essa jornada de transformação. E outro desafio que era como fazer a progressão disso, porque eu fiz ele desde o dia 1 até o último dia. Então, como que eu faço cada descoberta? Como que esse Paulo também amadurece ao longo do tempo? Eu tinha que descobrir nas entrelinhas de cada cena quais delas me proporcionavam demonstrar esse crescimento. Aonde ele ainda estava mais imaturo, porque não é simplesmente encontrou Jesus, virou Paulo. Ele era Saulo, encontrou Jesus, tem uma fase de transmutação, tem essa fase toda de recalcular rota. Exatamente. E ele, quando ele começa, né, no entanto que ele vai para a Arábia, fica 3 anos, né, e curiosamente, na minha pesquisa toda, eu falei, ele foi 3 anos. Quem foi o mestre dele nesses 3 anos? Jesus. Não teve outra pessoa da qual ele não ficou aprendendo. Jesus. E entrando nessa questão do tempo das coisas, né, a própria história, que na nossa história é uma jornada para ser contada, mas o tempo real, Paulo ficou 3 anos na Arábia. Depois ele ficou 8 anos em Tarso, anônimo, tentando pregar para a família dele sem sucesso nenhum. Então você imagina, numa época que não tinha TV, não tinha internet, não tinha nenhum atrativo de entretenimento. 8 anos. Então, o que esse homem maturou nesse tempo, e ali, da mesma maneira como eu enxergo que a vida me preparou, esses 8 anos era o tempo que ele precisava maturar o espírito dele para fazer o que ele fez. Então as coisas realmente não acontecem da noite pro dia, e a beleza disso tudo tá na não desistência, né? Na perseverança, na fé. Ele acreditou no chamado desde o primeiro dia até o final da vida dele. Então isso é muito bonito. Você tá em contato com algo, ou com alguém, no caso, que é tão íntegro. Essa é uma das coisas que eu vou levar para minha vida, porque a integridade do Paulo é algo inquestionável. Então, ele realmente fazia o que ele falava, né? É o que ele pregava. Então, não tinha muito papo torto com ele. Então, nesse lugar, é lindo de ver um ser humano assim. É verdade. Eu acho que o primeiro ensinamento, e é sobre isso que eu queria falar, né? Que a gente vai contar um pouco da história, tanto bíblica quanto da série, né? Essa virada de chave de Saulo para Paulo, né? Eu acho que, para mim, como pessoa, como ser humano, como um CPF, né? Ele me traz uma visão de que pessoas que parecem ser duronas, pessoas que parecem ser cabeça dura, tem jeito para elas, é possível mudar.
Deus pode pegar aquela pessoa que talvez para você aí agora, uma pessoa, não, mas o meu tio é impossível, não, mas o meu pai, não, mas o meu marido. Tem jeito. A gente tá falando aqui de Saulo, que era uma pessoa intelectualmente ali convicta, firme, tinha ali os seus princípios, em parte corretos, né? Em parte corretos, estava certo ali, ele não estava errado. Mas, mesmo assim, mesmo essa pessoa difícil, Deus foi lá e conseguiu de alguma forma, no caso dele, né, de maneira literal, né? De fato, falou de maneira direta com ele e é possível mudar. Então, se você tem uma situação hoje de alguém nesse lugar, é possível que isso aconteça, né? O versículo, acho que o clássico lá que diz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Você ouvir isso daquele que é a pessoa que, teoricamente, você acreditava no Deus Pai, que é o mesmo Pai. Mas eu acho que essa virada, esse é o primeiro gancho que me pega na história. Eu falo, bem, independente da minha situação, é possível eu mudar, é possível eu ter um novo nome, é possível eu ter uma nova identidade. Eu tenho até um texto que eu gosto muito, que o Alan fala na abertura, né? Mas que enfim, esse texto eu levo para minha vida e eu gosto de orar sobre essa palavra, né? Declarar essa palavra todos os dias, que na verdade é o que você falou, né? Você falou super bem, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e temos um corpo, né? E eu tava pensando sobre isso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus é espírito. Quando ele nos criou, ele nos fez um espírito, né? A gente só consegue se relacionar com o nosso semelhante, né? Não dá para se relacionar com a TV, né? A gente consegue usar, mas não consegue se relacionar. E é a mesma coisa, por isso que Deus nos fez espírito, para que a gente pudesse se relacionar com ele. Então, é muito engraçado. Eu tenho uma filha, né? Ela vai fazer 3 anos e agora ela tá passando por um processo de desfraude. E o ser humano, ele nasce um bebezinho, ele não entende nenhuma dessas 3 esferas. Então, agora minha filha que tá passando por um desfraude, ela tá aprendendo a conhecer o corpo dela. Ela aprendeu que, opa, é hora de ir ao banheiro. Opa, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Então a gente começa a nossa vida tentando identificar o que é fome, o que é sede, o que é vontade de ir no banheiro. Então a gente começa tentando identificar nosso corpo, que já é difícil. Tem adulto que ainda não entendeu que ele não tá com raiva, ele só tá com sono, né? É difícil entender nosso corpo. Aí depois a gente vai para a esfera da alma e o negócio fica mais complicado, porque são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, é o nosso intelecto, a nossa visão de mundo. Aí fica complicado, é difícil de processar. Uma criança de 3 anos, ela assiste lá uns desenhos que ensinam, né? Isso é raiva, isso é ciúme. Tinha um desenho que ela estava vendo essa semana explicando o que é ciúme. Eu fiquei chocada, assim. Falei, não, que maneiro. Então, aí fica mais difícil, a esfera da alma. Quando entra no espírito, aí o negócio fica ainda mais complicado. Porque, na verdade, é isso. Saulo era o mesmo. Paulo era o mesmo que Saulo, só que o que mudou de forma drástica foi o espírito. Ele tinha um espírito morto, porque sem Jesus o nosso espírito está morto. E a partir do momento que a gente conhece Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, existe essa conversão, o nosso espírito vive. Então, o espírito de Paulo, o teu... Tá tranquilo. Então, né? Eu sou um pouco emocionada, não se incomode, Murilo. É difícil desassociar, eu tava assistindo ontem, é sério, mas enfim. O espírito de Saulo, ele foi 100% transformado, e todo mundo que se converte tem um espírito 100% novo, é o que é chamado novo nascimento. Só que a tua alma continua igual. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nosso temperamento explosivo, a nossa boca que fala antes da cabeça raciocinar algo. Cara, a gente continua totalmente igual. A nossa alma é a mesma, a nossa mentalidade é a mesma, nossas emoções são as mesmas. Você não só esquece, né? Não apaga. Tanto é que na história dele lá tem a Gabriela. Ele não esqueceu, ela tá ali. Não, nada muda. Você continua tendo tua alma totalmente igual. O que muda foi o teu espírito. E que bom por isso. Eu ouvi uma vez o pastor explicando que Deus fez assim por um motivo. Imagina, todo mundo ia virar crente, esquecer quem era, ia ficar com amnesiado, não ia lembrar com quem você é casado, ia lembrar onde você mora, o que você faz da vida. Ia dar ruim, ninguém ia querer ser crente. É lógico. E Paulo fala sobre isso, né, em Romanos capítulo 12, versículo 2, e ele diz sobre a transformação da mente, que é o que o Alan falou. Todos nós podemos ser transformados. E diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, um espírito totalmente novo,
mas uma alma que continua igual, mas que pode ser transformada através da renovação da nossa mente. É aí que a gente passa a viver, como você falou, essa integridade. A nossa alma começa a se parecer mais com o nosso espírito que foi transformado. Uma boa aula aí, parabéns. Gostei da sua reflexão. Né? Sem nem o que dizer Ela agora. Foi profunda agora, né, Murilo? É que eu realmente gosto muito desse texto. Eu acho que é algo que todo ser humano precisa fazer diariamente, é renovar a nossa mente em Cristo. E Paulo fez muito isso, né? Fez. Foi o desafio dele, né? Eu acho muito interessante, né, que ali no chão, ainda quando ele tem um encontro, né, com o Senhor Jesus, o primeiro encontro, a partir dali ele não questiona mais, nunca questionou. Uhum. Então quando ele tem esse encontro, eu acho que a grande virada de chave é essa. Quando a gente tem oportunidades na vida, quando a gente tem esses chamados, digamos assim, independente do tamanho dele ou não, só cada um vai saber ditar isso. É um chamado. Então esse chamado, Paulo foi chamado ali. Ele não questionou, ele entendeu, ele reconheceu, e aí vem uma das coisas mais bonitas que eu acho também, que é do arrependimento verdadeiro. Então, como você falou, a alma permanece a mesma. Qual que é a chance da alma de levar o espírito? Através do arrependimento. Então, o arrependimento verdadeiro, e aí um lugar que eu gosto muito, que é da responsabilidade. Então, você tem, a partir de agora, você teve a consciência, você tem a responsabilidade. Então, o que antes você não conhecia, agora você conhece, você tem uma responsabilidade para com esse conhecimento. Então, o que você vai fazer com isso? Agora está nas suas mãos. Então, né, é esse o lugar. Acho que o lugar dessa iluminação, de uma renovação do espírito, ele te oferece esse caminho. Então, cabe a você, e claro, nenhum de nós somos Jesus, então a gente está sujeito a erros. Exato. Mas como Paulo também estava sujeito a erros. Mas o que você faz nesse caminho e o reconhecimento desses erros, né, e a vontade de melhorar, de estar próximo, de seguir, de ter uma vida ditada, vou dizer em boas maneiras, assim, mas para mim sempre a figura de Jesus Cristo é o amor puro. Puro, sempre foi. Mesmo agora, claro, eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha antes, mas ele sempre foi a grande figura para mim. Então ele sempre foi esse lugar do amor, assim, imensurável, né? Um lugar desse. Quando Paulo ele tem ali um lugar de rigidez, ele tem a complexidade dele pela posição que ele exerce, e ele entendeu isso muito bem, ele entendeu a missão dele, ele entendeu que ele tinha que capitanear uma missão. Esse lugar traz uma certa postura que precisa ser colocada, e isso vem como consequência a autoridade, né, a inspiração, a liderança, que não é fácil, né? As pessoas pensam que olha o que ele passou, olha o que ele sofreu, e as pessoas vão pensar em troca do quê? O que ele ganhou nessa vida, né? Ele ganhou açoites, apedrejamento, xingamentos, espancamento, prisões. Só que, ao mesmo tempo, ele ganhou a vida eterna. Ele ganhou um lugar de estar vivendo para Cristo, que acho que a grande beleza dessa vida dele, o grande pilar que fez com que ele aguentasse até o minuto final, né? Foi esse pilar, que é o Espírito Santo, e o manteve firme. Então isso é de uma beleza assim que não tem tamanho, né? E poder ver isso de perto como um ator, né, e como um ser humano, ver isso de perto é muito bonito. Assim, é algo que eu falo, às vezes a gente tem ganhos na vida que não é da ordem material, não é da ordem desse entendimento. É ganhos que, assim, você poder estar próximo de um ser humano desse que inspira, que enxerga o mundo, que é isso, né? Você falou, pô, como seria estar com o Paulo hoje? Era a minha pergunta todo dia. Né? O meu diálogo com ele. Eu conversei muito com ele durante esse processo. Com ele, Jesus, claro. Fala assim, tem uma... Quando ele vai entrar ali na grande reunião de Corinto, né? Ele pede, ele fala, né, me faça lembrar do que eu devo falar e me ajuda a esquecer o que eu não devo falar. Então era exatamente o que eu entrava em cena, assim, no estúdio, era exatamente, me lembra o que falar, como falar, né, da maneira que eu esteja honrando a tua palavra, da maneira que você quer que seja dita. Então, assim, como as pessoas podem receber. Então me inspira nesse lugar, porque eu tô aqui, eu sou só uma ferramenta. Então, assim, sou só uma ferramenta para servir, para comunicar, para trazer, e eu percebo que a minha aptidão de ofício, né, o meu autor, nesse projeto especificamente, estava em função disso.
tudo que eu aprendi, tudo que eu fui, tudo que eu podia ter feito, o ser humano que eu fui, que eu sou, estava em serviço dessa história. Então isso, das coisas que eu ainda estou processando, né? Porque acabou agora, então eu tenho certeza que eu ainda vou decantar muitas dessas coisas, porque quando a gente entra nesse flow de fazer todo dia um acontecimento grande, cada cena uma grande batalha nesse sentido, né? E não só para mim, mas como pro set inteiro, como pra história inteira. Então a gente fez uma série de grandes cenas. Então não tem enrolação, não tem, né, encher alguma história, enrolar alguma história. A série ela é de grandes acontecimentos a todo momento. E quando durante 36 semanas você vive isso... 36 semanas. Caramba. Você vive isso de uma maneira muito intensa. Tem um lugar que você chega que... Tem um lugar que já está em você. Que você faz. Tem coisas da ordem que eu sabia que eu falei assim... Eu vou ter inspiração, claro, fazer minha lição de casa. Mas eu sabia que tinham coisas que eu só ia descobrir ali em cena. No momento, com os outros atores, com o olhar do diretor... com algum apontamento ali da Andréa, do Fernando, alguma coisa ali a gente ia descobrir ali, mas eu estava muito tranquilo que eu sabia que era o caminho. Então assim, você entra num flow desse que é muito bom. E o que eu falei, meu desafio agora está sendo diariamente, aos pouquinhos, voltar a essa vida civil. Porque de uma certa maneira eu ainda não consegui, que eu falei, o Paulo vai estar sempre comigo. Eu ainda não me despedi do Paulo. Né? Então é uma jornada de um encontro muito longo, então assim, muito intenso. Então o nosso se despedir, eu acho que ele não vai acontecer de um adeus, é só entendi, esse ciclo que eu tive o privilégio de falar por você, ele se encerrou agora, mas ele vai ficar eternizado aí nessa série, e quem daqui 20, 30 anos tiver a possibilidade de ver, vai ver o Paulo. Então, isso é uma das grandes belezas desse projeto pra mim. A gente vai entrar um pouquinho na história, mas aproveitando o teu gancho aí de ter falado de 20, 50 anos, né? Eu comecei a ler matérias, né, que outras produtoras querem começar a fazer a história de Paulo aí no paralelo, né? Eu pode ter certeza que eles vão olhar esse trabalho aqui pra tirar alguma referência disso, porque a gente sai do lugar da imaginação e a gente agora passa a virar uma referência ou um marco dessa história também, né? Nós entramos nesse lugar. A gente não tem muita noção disso, né? Porque a gente acaba... enfim, no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo, mas eu tenho certeza que esse trabalho ele é um trabalho ele marca geração, ele marca período, ele marca trajetória, sabe? Pra gente vai ser, fizemos lá um dia os 10 mandamentos, fizemos a história de Jesus, fizemos a história de Paulo, e entra nessa linha do tempo, né? Ele foi muito importante pra gente. E falando sobre isso, depois do momento que você sai de Saulo e se torna Paulo, né? Tem uma coisa que a gente percebe na jornada, é que o Paulo, geralmente ele não tá sozinho, né? Geralmente ele tem o Barnabé, daqui a pouco ele tem o Silas, ele briga, enfim, tem todos aqueles contextos, né, que a gente viu aqui na série. Queria que você falasse um pouco sobre essas relações de Paulo, né, com eles, porque a gente vê que ele é um ser humano como a gente, assim, por mais que ele tenha um chamado, ele passa por situações cotidianas ali na série que a gente consegue enxergar isso, e que é uma relação humana, não tem jeito, né? Eu penso nisso, eu penso naquilo, então fica aí que eu vou com outro. Isso acontece na nossa vida também. Às vezes a gente tem que largar a mão daquela pessoa que tá com a gente por um período, uma jornada, porque a gente às vezes muda de fase e aquela fase não é pra estar com aquela pessoa, não é pra estar com aquele sócio, com aquele parceiro, enfim. E eu acho muito legal porque isso é um aprendizado que eu tive também na história de Paulo, que eu falei, ele sempre tem alguém junto com ele ali. Por quê, né? Você imagina um cara chegar num lugar... Primeiro, né, tinha um grupo de 12 lá escolhidos que não tinha nada a ver com ele, e que ele, pelo contrário, perseguia aqueles 12 ali, né? E aí, de repente, ele fala, não, agora eu faço parte de vocês, gente, jogamos no mesmo time. Mas ele tava batendo nos caras e matando até semana passada. Então, olha o desafio que deve ter sido, e, enfim, é difícil esse lugar dele, sabe? Mas aí eu queria entrar nessa coisa das relações. Primeiro, a dificuldade de se comunicar, né, com esses 12 ali, que estavam ali e tal, e também com esses que depois foram com ele, tanto o Barnabé quanto o Silas. Ou seja, Paulo, ele, por mais que ele tivesse uma grande missão, ele estava sempre acompanhado de pessoas, né? Na nossa vida a gente precisa ter pessoas ao nosso lado, né? Eu acho que entrando nesse assunto todo, acho que o mais bonito disso tudo é uma palavra também que eu aprendi profundamente, estou entendendo o sentido dela, que é congregar. Então hoje eu entendo que isso você não faz sozinho. Então
esse é o sentido da comunhão, esse é o sentido de estarmos juntos, esse é o sentido, né? Porque senão seriam jornadas muito individualizadas, das quais você, enfim, tem sua percepção individual e ela acaba sendo pequena perto de um todo, de um coletivo. Então as relações, né, pro Paulo ali nessa transição Saulo-Paulo foi desafiadora, porque totalmente compreensível, né, como os apóstolos iriam recebê-lo, né? Então até precisou de uma intercessão de Jesus, falar para ele, não, sai de Jerusalém, sou eu que estou te mandando. Aí ele teve uma experiência única, terceiro céu. Ele teve alguns lugares que ele entendeu que a missão dele seria diferente. Então não é porque na ordem do melhor ou pior, tal, apenas diferente. Ele entendeu muito bem a missão dele. Então ele entendeu, e aí, ao mesmo tempo que ele tinha um lugar de querer estar junto, né, de irmandade, mas ele entendeu o chamado dele e ele falou, olha, eu não tenho esse tempo para vocês me aceitarem. Eu vou seguir o meu trabalho. Então, porque uma coisa que eu acho que é, falando de linguagem, tá? A gente gravou uma série de uma linguagem épica. No épico, uma das grandes vertentes é que não existe banalidade. Tudo importa. Então, Paulo, ele vivia de um jeito como se ele fosse morrer amanhã. Então, ele não sabe o dia de amanhã. Por mais que ele tinha essa mentalidade do Espírito Santo vai prover e tal, mas o senso de urgência dele, por isso que ele não parou, era que assim, ele fala algumas vezes isso, eu acho muito bonita essa palavra, ele fala, eu tenho que remir o tempo. Então, eu tenho que jogar de uma certa maneira contra o tempo. Eu tenho que ser melhor do que o tempo que eu tenho. Produzir mais, fazer mais. E um dos caminhos que eu acho que de ele estar sempre acompanhado era porque nessa época não existia um famoso PDF, né? Não tinha algo que facilitasse a comunicação e a transcrição de tudo isso. Então ele precisava ter alguém para registrar ou alguém para disseminar todo o conhecimento, né? Ele como judeu, o aprendizado dele todo se dá via oral. Então, todo o aprendizado da Torá, né, nos novos, nas crianças, eram feito via oral. Então, eles ouviam e decoravam tudo aquilo, entendiam tudo aquilo e registravam tudo na cabeça. Então, esse lugar que ele tinha sempre alguém, né, era esse lugar porque precisava expandir, precisava ter um conhecimento que você não adquire sozinho. E como tudo na vida, você não faz nada sozinho. Então, ao mesmo tempo que ele tinha algumas funções e obrigações, ele precisava de algumas assistências em alguns lugares também, alguns braços, e aí ele vai disseminando, vai tendo Timóteo, vai tendo Tito, ele tem o Silas, né, o Barnabé, são trocas distintas, mas ao mesmo tempo muito importante. Se o Barnabé não tivesse lembrado do Paulo, não teria chamado para uma missão, não teria começado ali uma jornada missionária dele. Então você percebe que o quebra-cabeça era tudo no lugar. Uma das coisas que eu gostei de refletir muito sobre o Paulo, eu acho que assim, se ele pudesse ter voltado atrás, na nossa história, né? Vou dizer como Paulo da nossa narrativa. Se ele pudesse ter voltado atrás, eu acho que o ideal dele, ele não teria feito em nenhum momento diferente, mas uma coisa que ele pode ter aprendido era o como. Que eu acho que às vezes isso pesa. Às vezes você tá com um ponto de vista ali que você considera que você tem razão, você tá certo da sua convicção, do seu ideal, mas às vezes você peca no como, né? Esse como às vezes pode ser destrutivo. E a sabedoria, a maturidade está em como você aplica esse como, né? A sabedoria, o que o Paulo foi aprendendo, eu acho que ele foi entendendo ao longo da vida dele, né? E a história da nossa narrativa é um pouco diferente da história dele. Acredito que esses aprisionamentos finais foi um lugar, né, que ele ficou muito solitário, ficou muito sozinho, né? Não que ele estava com o Espírito Santo, mas esse lugar de reflexão também do como nas relações. E acho que esse é um grande aprendizado. Talvez a gente, daqui 30 anos também, a gente vai olhar para trás e falar, pô, eu acho que eu estava certo ali, mas o como? Hoje, eu acho que esse é o grande ganho da maturidade, né? A gente fazer as coisas de uma forma mais amorosa, mais construtiva. Então, eu acredito que essa sabedoria, essa inspiração do Espírito Santo vem sempre nesse lugar, porque falhos nós vamos ser, né? A gente vai errar. Em qualquer lugar que a gente esteja, como marido, como pai, como filho, a gente vai errar e vão errar com a gente. Então isso se transfere para as relações que ele tinha com os discípulos, né? Todos estão passíveis a erro, inclusive o Paulo. Então acho que a beleza dessa jornada também
essa jornada dos encontros, desencontros e aprendizados, né? Acho que uma das grandes dores do Paulo ali foi quando ele descobre que o Barnabé morreu. Aquilo dá um nó nele, porque claro que eles têm a visão da ressurreição do Espírito, né? Mas ali naquele lugar eles não puderam dar um último abraço, terminaram brigados, e eles são irmãos. Todos eles da igreja são de fato irmãos, né? Então ali acho que a dor dele é pô, Barnabé, a gente vai se encontrar, mas que pena que eu não pude te dar um abraço aqui, que eu não pude te reencontrar de novo. E quando o Marcos conta para ele que ele reconheceu, ele entendeu o Paulo no final ali, né, um pouco antes dele morrer de fato, ele fala pro Marcos, fala pro Paulo que eu entendi o que ele passa. Então ali pro Paulo é uma dor, uma alegria, mas que mostra esse sentimento de amor e de união, né, que ele sozinho jamais teria feito tudo isso, né? Então a congregação ela é complementar, né? Então um complementa o outro, e às vezes o outro é um espelho do que a gente às vezes não quer ver. Então esses aprendizados comportamentais, que você tá vendo, a gente tá falando de uma história de 2000 anos atrás, a gente não mudou tanto como ser humano. Então é um mundo primitivo, mas o entorno mudou. Mas eu acho que a nossa velocidade de aprendizado, né, ela ainda é muito lenta, porque o ser humano ele pode aprender de duas maneiras: ou na dor, no amor. Jesus é no amor. Infelizmente, a gente ainda se coloca em muitas situações das quais a gente só vai aprender na dor. Então esse lugar é... Enfim, se deixar que eu vou ficar refletindo. Não, mas é legal. Faz todo sentido. Teve duas coisas que me chamaram a atenção. Uma que você falou, né? Que ele tem também essa postura de, olha, não dá tempo de eu esperar você me aceitar, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ele tinha um senso de urgência. E isso eu acho legal, porque pra nossa vida, né? Se a gente realmente for esperar a aceitação de todo mundo, você nunca vai começar nada, você nunca vai fazer nada. Ainda mais hoje em dia, onde todo mundo é crítico, todo mundo tem uma opinião pra dar. Então, e às vezes é uma opinião bem destrutiva, nada construtiva. Então, eu acho isso muito legal. E desse senso de urgência, né, de viver todos os dias sem saber, porque no caso dele podia ser o último mesmo. E eu acho que é muito legal a gente botar esse pensamento nas relações de que, cara, todo dia é essa urgência pra gente amar, pra gente demonstrar o nosso carinho pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Eu acho que isso é viver em amor, né? É você viver atento ao que o outro precisa, a necessidade do outro, é se colocar ali à disposição de uma outra pessoa, esse lugar de servitude, de consideração. Eu acho que você viver dessa forma, com esse tipo de urgência, né? Lógico, ele tinha a urgência da missão, mas essa urgência também de amar, de compreender, de amadurecer, eu acho que isso torna a nossa vida mais tranquila e sem esses arrependimentos de tipo assim, poxa, eu podia ter falado, eu podia ter incentivado, eu podia ter amado aquela pessoa assim, né, com atitudes, né, não só com palavras. Eu acho que isso é importante pra caramba. Paulo tem dentro se você for pegar, né, os detalhes, a minúcia ali do texto, tanto bíblico quanto da série, né, a gente tem aprendizado em todos os episódios. Cada relação dele com as pessoas, a gente vai tirando dali insights. Eu tô falando porque a gente realmente vê, eu vejo como telespectador junto com a Débora, né? E a gente, às vezes... Olha que eu sou um cara difícil, assim. Eu sou um cara mais com um olhar mais técnico ali, mas eu tô conseguindo entrar na história ali, se emocionar. Eu falei isso aqui com o Fifo, né? A gente gravou com o Barnabé. E foi, cara, foi muito lindo quando vocês tiveram aquele início da jornada juntos ali, a gente viu aquilo acontecer, e ele se empolgando, daqui a pouco o Paulo não tava aguentando, se segurando, daqui a pouco, ai meu Deus, o Paulo vai falar. Aí cara, aquela cena é muito boa. Filho do diabo! Ele bota a mão na cabeça. Deu ruim. Maravilhoso. É maravilhoso. Muito boa aquela cena. Lembra da gente, sabe? Lembra da nossa vida, a gente com um irmão, com um primo, com um amigo no trabalho, tô me segurando, não consegui, falei, depois de novo. E assim, a gente coloca aquilo pra gente, a gente traz pra gente, sabe? Parece uma coisa pequena, mas é o nosso dia a dia, é a nossa realidade. E aí a gente viu lá aquele momento que vocês brigaram, daqui a pouco se reconcilia, daqui a pouco separa de novo e cada um vai pra um lado e tal. E pra gente foi muito... É muito legal, porque a gente fala, caramba, a gente realmente passou por isso numa situação há 5 anos atrás, né? Lembra? Pô, tinha uma pessoa... Aí a gente começa a ver, faz sentido, né? Tem ciclos que a gente precisa virar a página, né? Não dá pra... fechar. Então você começa a ver que
não só as palavras, mas... e também ler uma coisa, né? A gente vê ali, tem uma coisa diferente, sabe? Vocês conseguem colocar, enfim, aquela experiência ali de maneira, de fato, real, né? Então é diferente o peso daquilo. Foi muito legal pra gente passar por essa história. Eu queria aproveitar esse gancho para falar de você, Murilo, chegando um pouquinho lá na nossa trama mesmo, na nossa história. A gente chega ali no final, você começa ali a falar, as pessoas começam, enfim, a apedrejar, a perseguir. Eu nunca vi um cara ser tão apedrejado, acho que não tem nenhum na Bíblia que sofreu tanta pedrada assim, né? Onde ele chegava, ele incomodava, era uma situação, né, de desconforto, né? E a gente via que, por causa desse propósito, dessa missão, ele estava sempre ali em pé, estava ali, enfim, forte de alguma forma, ele tinha essa força dentro dele. Mas tudo isso te levou, logo ali na metade da série, a cair dentro de uma arena e ter que encarar ali leão, tigre, aquela loucura toda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sequência especificamente, que foi muito marcante na série. Como foi pra você? Porque você falou aqui pra gente que você assistiu o Gladiador lá atrás, né? E aí você também viveu aquela experiência de novo, cara. Então você teve a chance de viver aquilo que você um dia pensou, sonhou, e isso se materializou. Então, assim, declara aí o que você tá pensando agora, gente. Daqui a alguns anos você pode estar vivendo isso também. Exato. Eu acho que uma das belezas da vida, eu tento sempre me manter muito presente. E a presença, ela chama uma consciência. No nosso trabalho de ator, a gente precisa estar 100% presente em cena. Então, eu acabo que isso contamina a minha vida também. Eu tento viver dessa maneira. E esse processo todo, desde a minha primeira leitura da Arena, primeiro eu li, eu falei, meu Deus. Falei, eu até imaginava, falei, não, isso aqui deve ser um draft, deve ser um rascunho, porque assim, eles criaram algo hollywoodiano aqui. Falei, como isso vai ser feito, né? Quando eu li a primeira vez, o Naufrágio também, eu falei, cara, como eles vão criar tudo isso? Mas aí quando foi chegando, eu fui tendo esse entendimento de como a gente faria isso tecnicamente. Foi muito potente. Pra mim, assim, a gente vê rápido, né? São 30 minutos no ar, acho que esse episódio, alguma coisa assim. É verdade. A gente ficou em torno de 10 dias. Caramba. Gravando isso. Assim, Caramba. cada fase, cada momento. É uma gravagem muito técnica, então era gravagem com chroma key, tinha que estar o balé todo com um animal, com a plateia, olha aqui, se emociona aqui. Era muito técnico, então me exigiu um nível de presença além. E é claro que a todo momento eu tinha essa consciência de que, uau, eu tô vivendo algo que de uma maneira inocente eu projetei, visualizei há 15 anos atrás. Né? Até mais, que eu era mais novo. Então, assim, muito mais. 2000, né? 25 anos atrás. Calma, não entrega. Não entrega. Não tem problema. É pouco tempo. Mas foi nos anos 2000, né? Que Gladiador lançou em 2000. Ué. Então, aquilo pra mim foi muito mágico, assim, né? Eu acho que realmente, durante o processo, eu tive algumas confirmações que era pra eu estar ali vivendo tudo isso, assim, que era. Às vezes a gente começa a juntar pequenos acontecimentos da nossa vida e ele faz sentido quando a gente coloca ali em cena. Acho que essa é a beleza do ofício do ator, né? A gente pode, às vezes, expressar, a gente pode, às vezes, trazer coisas que a gente viveu, entendimentos humanos para uma história, né? O meu papel como ator, eu ouvi isso de um diretor que eu tenho no coração pro resto da minha vida e lá no começo da minha carreira. Ele fala, Murilo, antes de você ser ator, tem que ser humano. E ele falou isso, era muito novo. Eu entendi isso, falei, tá, entendi. Ficou gravado e hoje eu entendo que era o meu propósito com o Paulo. Humanização desse homem, né? Porque hoje a gente tem o nome dele, a gente lida com a figura dele, que é gigantesca. Mas quem era esse homem, né? Como eu humanizo ele? E essa sequência da Arena, pra mim, foi toda uma jornada muito especial, muito emotiva, de você, ao mesmo tempo, com todos os desafios, né? Foi curiosamente a semana mais quente no Rio de Janeiro que a gente gravou. E a gente ficou ali, né, com as costas no sol, não só eu, como a equipe inteira. Então, um desafio coletivo, sempre é um desafio coletivo. Não é só pro ator que tá ali em cena, para todo mundo que tá atrás, né? Eu acho que às vezes até é mais delicado para quem tá fora de cena, porque eu tô em cena, eu tô ali imerso. Eu tô vivendo tudo aquilo de uma outra relação. Por isso que às vezes eu falo, pô, o calor não me pega, o frio, assim, é mais difícil porque entra num lugar físico que você não consegue mentalizar tanto ao longo do tempo. Mas o calor nessa série foi um grande fator de ajuda pra mim.
né, gravar aqui no Rio de Janeiro, às vezes com aquelas roupas de Saulo gigantescas, a gente gravando 36 graus na cidade cenográfica. Né? Então tudo ali pra mim me ajudava, o desconforto me coloca mais em cena. Então eu gosto muito disso. Né? E ali na arena foi o desconforto do começo ao fim. Assim, cada cambalhota, areia grossa, cada cambalhota era um ralado novo, cada cambalhota, cada briga. E eu fiz questão, eu falei, olha, enquanto vocês me permitirem fazer, eu faço tudo. Me ensina, eu faço porque eu gosto realmente do meu ofício, e aquele momento era um momento muito especial para mim. Então eu falei, o que eu puder fazer. Então os dublês que trabalharam maravilhosamente bem me instruíram como fazer algumas coisas, como a gente fazer, sem se machucar, sem se preservar. Mas é muito curioso, eu tenho cicatrizes físicas dessa série que eu vou levar. Não tem como. Você vai fazer uma cena que o cara tá te pegando pelo braço, te jogando, te empurrando, te jogando no chão. Você vai falar, olha, toma cuidado. Fala, não, pode fazer de verdade. A gente dá um jeito aqui, né? Bota a joelheira quando precisava, protege. Mas não tinha um dia, se você olhar meu pé, né? 1 ano andando de sandalinha bíblica. Eu ralei cotovelo, enfim. Só que até hoje eu devo ter... Eu preciso tomar um sol. Porque eu tenho essas marcas das cicatrizes dos açoites. Eu tomei sol, até hoje eu tenho as marcas. É mesmo? Caramba. Porque ficou, né? Eu ainda não tirei, não saiu, enfim. É uma das coisas que até era piada nossa no final. Falou, olha, você ainda é fácil de colocar de novo na continuidade porque você ainda toca as marcas aí. Eu espero que saia, mas se não sair, vai ser uma boa lembrança. Um souvenir. Tem um outro momento também que foi emblemático, eu queria que você falasse sobre, né? É legal esse bastidor para os nossos inscritos, ouvintes, telespectadores, né? Que foi a outra sequência do naufrágio, né? Eu me lembro de ter visto, né, aquela montagem daquele barco, daquela engrenagem, daquela traquitana inteira, né? E eu falar, caramba, a gente já fez muito projeto grande, mas a gente nunca tinha feito aquilo. Aquilo foi muito diferente. Até pra mim, ver aquilo ali dentro do bíblico, a gente já passou muitas coisas legais em Gênesis, fizemos uma Arca de Noé. Tem umas coisas que foi interessante pra gente ter vivido, mas eu nunca tinha visto aquilo daquela forma, né? Aí queria saber pra você como foi viver aquilo, né? Passar por aquilo, né? Uma coisa a gente lê na Bíblia que, teve um naufrágio em Malta, ele pulou, legal. Mas e aí, né? Você teve que viver aquilo ali, cara. Como é que foi essa experiência, né? Quando eu vi o navio começar a ser construído, né? Eu passava e falava, meu Deus, eles estão fazendo 1 para 1. 1 para 1 é proporção real. Proporção real. Então, assim, não era que era vamos fazer um pedaço do navio, era um navio real, a gente gravou com ele cerrado ao meio, então a gente gravava primeiro toda a parte da proa, depois a polpa. Foi muito, assim, são grandes experiências. Eu falo, essa linguagem do que a gente fez, ela me proporcionou, Paulo me proporcionou tanta vivência em 1 ano, que assim, eu falo, qual outro personagem eu teria vivido tantas coisas como ele? Então, o navio foi muito especial, desafio, porque o oposto da arena, a gente pegou frio, então a gente tinha 2 turbinas de hélice, praticamente de hélice de avião, com motor a diesel, ligado para fazer toda a ventania, mangueiras em cima fazendo chuva, e aqueles canhões d'água fazendo as ondas, né? Então, eram muitos fatores. Fora isso, tinha um navio que parecia um touro mecânico, que ele tinha uma engrenagem que ele balançava real em 3 velocidades, 1, 2 e 3. Então, tinha hora que aquilo virava uma loucura. Então, todos os figurantes, ou praticamente 80%, eram dublês, porque realmente tem lugares ali que estava todo mundo no jogo. E eu gosto muito porque ninguém ficou confortável. É isso. Era frio, era um lugar de desconforto, era vento, tinha um perigo real de acontecer alguma coisa ali, de você tropeçar, de você cair, de você bater em alguma coisa. Tem momentos que a gente joga caixas para fora, aquelas caixas eram reais, pesadas. A gente fez tudo isso para valer. Então, como ator, viver tudo isso é muito mágico. Como na arena e no navio, a gente torce sempre por fazer coisas desafiadoras na vida, mas eu sabia que esses lugares têm uma singularidade, são únicos esses momentos, né? Então, foi muito, muito, muito desafiador, muito legal, muito interessante de você viver tudo isso, né? E pensar, a gente relatou um naufrágio do Paulo, ele passou 3 na vida dele. Então, assim, a gente relatou 1. Então, assim... Tinha até uma brincadeira, desculpa, na igreja, né? Que falava assim, né, Débora? O pastor falou, né? Gente, se você for entrar num navio e ver que o Paulo tá junto, pula fora. A chance de naufrágio é grande, né? Eu já não ia. Era assim... É surreal. E foi muito legal. E principalmente porque
além disso, eu tenho algumas imagens que eu estava gravando como Paulo que vão ficar na minha cabeça para sempre. E uma delas é quando a gente chega na ilha. Então, quando eu chego na ilha, a gente tem toda aquela infraestrutura, né, de muita figuração, atores, destroços do navio saindo no mar, a gente gravando no mar, em Torres, no mar real. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, vento real, água gelada real, todo mundo saindo, né? O Paulo meio que sai na frente, no que eu olho para trás, assim, como o Paulo gravando. Eu olho aquela cena, todo mundo em cena, todo mundo lutando pela vida, todo mundo ali, um ajudando o outro, aquela loucura toda de sobrevivência. Parece que na minha visão eu vi tudo aquilo em câmera lenta. Parece que o mundo parou, eu assisti aquilo, falei, meu Deus, estamos sobrevivendo a um naufrágio. Então, é muito bonito, né? Essa série, pra mim como ator, assim, ela me proporcionou algo que eu, ser sincero, nunca sonhei, que eu viveria no mesmo projeto tanta coisa. Não, eu vou aproveitar e abrir um terceiro ponto que eu tinha separado aqui também, né? Hoje eu tô que tô. Tô que tô. Na minha adolescência, eu me lembro que tinha um comercial, isso também acho que é desse período aí, que quando o cara usava um desodorante chamado Axe, era uma loucura, porque aí a mulherada ficava alvoroçada, entrava no elevador, desmaiava, era uma loucura. Eu falei, gente, que desodorante Paulo tá usando? Porque eu falei, é inacreditável, porque começa com a Gabriela, daqui a pouco chega a Lídia, e eu tô ali vendo a série, acompanho online, acompanho comentário. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O Paulo virou um galã, e que era um ponto que eu nunca tinha imaginado, né? Eu queria entender de você como é que foi essas relações lá com a Ana, fazendo a Gabriela, com a Rod também, que foi divertidíssimo. Nossa, ver você com a sua irmã também na série. Sim. Essa relação com as mulheres, né? Eu acho que você pode falar melhor, assim. Mas o Paulo também, na nossa série, na série Paulo Apóstolo, né? Que desodorante que ele tava usando, né? Eu fiquei com essa questão, né? Uma amiga minha falou isso. A gente tava conversando da série, ela falou assim, não sei, eu acho que tinham que ter escolhido um Paulo mais feio. Ela falou exatamente isso. Enfim. Não, eu defendi a Gabriela. A Gabriela já esteve aqui conosco na mesa, a Ana Mello, né? E aí, como me lembro da cena, acho que no capítulo 20 ali, quando o Prócoro, né? Vou te falar, assim, não. Eu falei, eu também faria o mesmo, imagina. Coitado. O Paulo também, a concorrência ficou alta. Mas como é que foi viver isso, né, com essas mulheres? Falando especificamente primeiro da Gabriela, né? A personagem da Gabriela, ela é um fio condutor da trama do Paulo. Então ela, para mim, era o grande balizador dos pontos de maturidade dele, porque da forma como ele começou se relacionando com ela e da forma como ele termina, o amor dele se transfigura, então se transforma, né? Então essa jornada marcava momentos de maturidade do Paulo, para mim. Né? E na nossa narrativa, o primeiro contato que ele tem com a seita, né, que ele tem lá, é através da Gabriela. Então ele tinha Paulo era um cara muito íntegro, então assim, mesmo como Saulo, o sonho dele era casar, né, ter filho, carreira no Sinédrio, todo aquele pacote planejado, de uma vida planejada para isso. E a Gabriela fazia parte desses planos. E aí quando eles têm esses encontros e desencontros, né, que primeiro que eles estão em lados opostos, depois quando ele entende lá na própria cena com Ananias, que para mim é uma das cenas mais bonitas da série, assim, quando ele tá lá e tem a grande redenção toda, ele pede para Jesus, fala, pode levar minha vida, eu não mereço mais viver. Então ali, quando Jesus de uma certa maneira assim, né, salva, ele preserva ele, né, fala, não, você vai viver em função para mim, né, você vai saber o que é padecer em meu nome e tal. Ele entende que não se trata mais da vontade dele, né, e fora isso, um pouco depois, ele vê o que acontece com a família do Ananias. Ele entende a dificuldade de se ter um relacionamento, porque, vamos pensar assim, né? A gente ainda vive, mas lá, naquele momento, a gente vivia uma sociedade do primeiro século. A sociedade do primeiro século, ela era regida pela fé. Então, tudo era baseado na fé. Então, era um mundo que era regido pela fé. Então, num lugar onde você tem uma guerra espiritual acontecendo, e você vem com uma palavra como dizendo, como alegando como a grande verdade, que é a palavra de Jesus, você causa uma revolução. Jesus foi um revolucionário nesse sentido. Então Paulo, no meio dessa guerra, vamos fazer uma analogia, que ele estava no front. Então ele era o cara que estava no front. O que as pessoas iam fazer? Como eu derrubo o front? Vamos ver quem é a família dele. Ele tem esposa, ele tem filho. As pessoas iam usar dessa artimanha e ele fala algumas vezes isso na série, uma inclusive pro Prócoro,
que ele fala, né? A Gabriela, eu tenho estrutura para aguentar o que fizerem comigo, mas se fizerem alguma coisa com ela, eu não sei se eu tenho estrutura para aguentar isso. Então é uma história de amor muito forte. Uma das coisas que eu acho que, se as pessoas conseguirem compreender isso na história, eu acho que também é uma das missões da história, porque assim, imagina, você tem um grande amor da sua vida aí, vocês são casados, você tem um grande amor da sua vida. Imagina, você tem um grande amor que você ama, ela te ama também, é recíproco, vocês têm tudo para viver esse grande amor e você tem que abrir mão disso. Então, imagina o sacrifício, né? Que é uma das grandes palavras e até o tema da nossa série. Imagina o sacrifício. Então, eu acho que isso ilustra muito bem onde as pessoas podem se tornar mais próximas de entender um sacrifício. Então, você que está assistindo, que tem um grande amor na sua vida, ou já teve, enfim, sabe um pouco o que é esse sentimento. Imagina você abrir mão disso, né, em função de uma missão, em função de um amor maior. A decisão do Paulo já estava tomada desde o momento que ele se converte, mas como ele lida com isso é uma progressão, porque isso, ele é humano. Então, no começo ele tem dificuldade, ele fez o voto, ele não cede, mas ele sonha com a Gabriela, ele ainda tem vontade e ela também. Então, porque é um amor recíproco, é difícil para os dois, não só para ele, né? E até tem um determinado momento que ele pede real ajuda e o Espírito Santo fala, não, o meu amor vai te bastar. E dali ele tem essa ajuda e ali começa uma grande transformação do amor deles. Então, para mim, a Gabriela ela é fundamental nessa história como esse fio condutor, né, da narrativa junto com o Paulo. Então, e para exemplificar, quem conseguir. Eu sei que tem pessoas que escrevem, mas ela não é bíblica e tal. E uma coisa que eu vou falar assim, mas é minha opinião. Não é um documentário. Não estamos fazendo um documentário da vida de Paulo, porque aí sim a gente ia ter que ser fidedigno a cada coisa histórica, como foi o documentário que a gente fez no lançamento, né? Que tá lá. Ele relata passagens reais, lugares históricos. Então, a nossa narrativa é para trazer um Paulo do qual a história consiga ser acessível para as pessoas hoje. Para que as pessoas tenham empatia e se coloquem no lugar dele, no lugar da Gabriela e falem, pô, como seria isso? Também não é fácil. Imagina a Gabriela ver um homem como Paulo e falar, pô, o grande amor da minha vida, ele me ama também. Não é um amor que você consegue simplesmente entregar. Então tudo é uma construção. Eu acho muito lindo que dessa virada de chave deles assim juntos, que uma das coisas da beleza do amor é isso, ele transfigura, mas eles são parceiros, mesmo que mais conflituosamente no começo, até o final. Então assim, a Gabriela, ela tinha tudo para ser uma apóstola também, cara, porque ela se dedicou a vida inteira dela para Cristo, né? Ela abriu mão também da vida dela, por mais que ela tinha um sonho de casar, ela também se dedicou, ela também se colocou no risco. Então, é muito bonito você pensar que tinha um amor, o amor dela também se transfigurou. Então, para mim, ela ilustra muito isso na série, que é a modo geral, quando fala o espinho na carne na nossa série. Exato. É justamente isso. É assim, imagina um grande amor da tua vida, que é recíproco, que vocês têm tudo para serem felizes. Você tem que abrir mão, escolher, que é mais importante. Você escolher abrir mão disso. Então esse é a grande analogia do que é a vida do Paulo, que é esse lugar de sacrifício, que é Deus, Jesus acima de tudo, e eu estou a serviço da obra dele, principalmente no momento mais primitivo, que era aquele momento que se passava a história. E aí o restante, né, a Rod eu acho maravilhoso, porque também a Michelle trouxe um frescor, ela trouxe um frescor porque a personagem, né, a Rod, ela vive conflitos profundíssimos. E a Misha, ela conseguiu trazer um frescor de um lugar de leveza, um lugar que foi bom, que é um respiro na série. Então o Paulo, ele é muito sério, ele é denso, ele vive questões ali difíceis, então ele tá sempre num lugar de tensão, de prontidão ali, né? Como é isso? Todo dia para ele é uma batalha. E a Rod, quando você vê, ela é uma das poucas que tem essa intimidade, que né, todo mundo fala, Paulo, todo mundo cheio de dedo. Ela chega, provoca, pentelha, e eles têm esses encontros e desencontros, que eu acho que é muito bonito. Que é isso que a gente falou um pouco atrás, que é desse lugar. Ele sempre deixou à disposição a palavra para Rod, né? No entanto que ela também se batizou tal, e ele brinca, você sabe que aquilo foi só um banho. Ela não estava pronta, né? E eu acho que a série ilustra esse lugar que a gente tem dentro de casa, às vezes na família, essas pessoas que vivem seus próprios desafios e, consequentemente, eles contaminam a família, porque todo mundo ama, quer vê-los bem.
né? Então, quando a Rod traz essas questões, que ela tá sempre batendo cabeça, buscando sempre um amor fora do que dentro, né? Ela tá sempre buscando, terceirizando a felicidade dela no outro, e aí o outro usa ela como ela quiser, e ela se coloca nessa situação. Então, é um chamado que eu vejo dessa história toda é uma reflexão muito autorresponsabilidade. Então, ela é responsável por isso. E o Paulo vai entendendo, eles têm encontros e desencontros, e ela, do jeito dela, ao longo da jornada, ela vai amadurecendo também, vai tendo um entendimento disso. Mas eu gosto, foi uma das alegrias também ter esse frescor, essa troca. Tem uma irmã que também humaniza, né? Exatamente. A passagem dele na casa, ele como filho, foi fenomenal. Assim, acho foi de uma sacada muito boa. Porque é isso, às vezes os principais desafios são dentro de casa. Então, para ele conseguir vencer disso, a primeiro momento rompe com a família, briga, e aí tem a conversão do pai, que é maravilhosa. Toda essa história, né? Poder ilustrar isso é muito bonito, né? Você vê, se deixar falar aqui... Porque para ser sincero, Alan, assim, eu ainda não parei para refletir sobre tudo isso. Eu fiz, né? Refleti antes, fiz, agora vou ter a reflexão do pós. Então tem muitas belezas, né? Tem muitos aprendizados, como vocês falaram. Cada episódio tem uma lição. E a grandeza dessa história está em cada episódio. Ele pode dialogar com uma pessoa de maneira diferente. Aqui no Brasil, na Zâmbia, em qualquer lugar, em Tóquio, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, onde for, porque ele está falando do humano, da condição humana. E nisso nós todos somos iguais. Exatamente, isso é incrível, isso é muito legal. E é isso, a gente não tem controle de onde essa mensagem chega, que ela chega através talvez da plataforma, mas às vezes de um vídeo, alguém manda no celular um vídeo para alguém, e isso vai lá pro outro lado do mundo amanhã. Então, a gente não tem controle sobre isso, mas esse mix de relações que você falou de tudo um pouco aqui, né, do Barnabé, do Silas, da Gabriela, da Rod, você vê que é a vida, né, é o que é o que nós somos, né, é o nosso dia a dia, né, e tá bem explícito na série, né, esses conflitos de relações e conflitos de jornadas, né? Os dois pontos estão ali, né? O familiar, da nossa vida caseira e da nossa vida profissional, digamos assim, tá tudo ali, muito bem desenhado, muito bem colocado. A gente tá chegando na reta final, eu queria saber do Murilo, tem aquele clássico versículo, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. Perfeito. E aí, como foi fazer isso numa Roma destruída, chegar no final... Você já falou um pouquinho aqui, mas eu queria saber para você, como que foi ter feito essa jornada no final das contas? O que você tira talvez como uma mensagem, um resumo dessa grande mensagem pro Murilo, né? Para você, daqui para frente, né? Você tá agora vivendo esse momento agora, né? Isso tá acontecendo com você isso agora, né? Você já consegue ver alguma coisa daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? O que isso mudou pro Murilo, né? Efetivamente, na prática, é um novo Murilo? Sem dúvida. Não tem como você ter contato com algo tão grandioso assim e sair o mesmo. Até um dos meus propósitos na arte é essa, o quanto ela pode me enriquecer, né? Eu falava lá atrás, voltando, eu talvez numa vida banal, trabalho, empresa e tal, eu teria uma chance de expansão dentro disso. A arte, por mais desafiadora que ela seja, ela me oferece essas possibilidades de que cada troca, cada projeto, cada encontro, cada história, é como se ela ampliasse os meus horizontes. E estar em contato com uma história dessa e falando o que a gente fez, não é que ampliou um pouco, fez assim. Então eu tenho noção de muitas coisas, só que tem coisas que eu preciso maturar dentro de mim ainda, mas uma grande transformação é uma transformação de como eu enxergo hoje e de como eu pratico a minha fé. Então acho que toda a relação que eu tinha, até um pouco tímida antes, como eu falei, curiosamente, sempre a grande figura para mim foi Jesus. Então, assim, foi não. Só que eu tinha uma relação com ele de uma maneira mais tímida, né? Do meu jeito, enfim. Não entendia muito congregar, não entendia muito esse exercer a fé e nenhuma profundidade de entendimento do que significa isso, né? Porque é muito curioso, acho que hoje, para qualquer pessoa madura, qualquer pessoa com um nível de entendimento passível de se ler algo, consegue tirar algo da Bíblia. Então, tá tudo aí. Não é uma leitura fácil, de fato, e eu acredito que a nossa prestação de serviço na série tá nesse lugar de conseguir
tornar mais palatável, às vezes, algumas coisas que são mais complexas, até porque não que a palavra seja difícil, mas a gente está falando de uma escrita de 2000 anos atrás, que foi escrito em diversas línguas, principalmente grego, que foi transcrito e que hoje foi escrita, né, transcrita para o português há muito tempo atrás, e ainda tem esses lugares de contextualização que dão entendimentos distintos às vezes, né? Então não é fácil compreender. Tem muita coisa que é clara, tem coisas que não são tão claras. E aí, para mim, o que muda é esse olhar sobre isso, sobre a fé, sobre a vida, sobre quem foi essa figura de Paulo, Jesus, quem é Deus, né? Então, acho que esse grande intensivo que eu vivi, um dos grandes ganhos dessa série é algo que eu falei, isso me mudou como ser humano, vai me levar para a vida, mudou o meu espírito. Então, eu acho que a minha responsabilidade estava de entender esse chamado, por mais compreensão, né? Às vezes eu chegava para gravar, as pessoas falavam, e aí, tá pronto? Eu falo, não, pronto eu nunca tô, cara. Porque se for pronto, acabou. Tá pronto, acabou. Então, se tá pronto, acabou. Você não tem mais o que você fazer. Eu falo, eu tô preparado. Tô preparado, fiz minha parte. Então, esse lugar dessa satisfação e desse aprendizado, dessa história, de poder contar essa história, de poder estar aqui, falando com vocês, nesse ambiente, assim, amoroso, um ambiente de fé que só tem a levar coisas boas para as pessoas, é um momento muito especial. Então, eu ainda sei que muitas coisas, né, pelo pouco que vocês viram, sou uma pessoa um pouco cabeçuda. Então, eu penso muito sobre as coisas, eu reflito muito sobre as coisas. Esse é meu jeito, minha cabeça, ela tem uma inquietude nesse lugar. Então, eu sei que muitas reflexões ainda virão. Então, como homem, como ser humano, eu sei que eu estou saindo completamente diferente de como eu entrei e de uma maneira muito positiva, né? E agora, o meu lugar que me causa às vezes um estranhamento é porque eu estava convivendo com Paulo diariamente, né? Exercendo Paulo, fazendo Paulo, vibrando, falando dessa história diariamente. E ao mesmo tempo que ele fala isso na série, e é o que acontecia comigo, ao mesmo tempo que era muito exaustivo, não é fácil, o Alan sabe, tá lá próximo. Não é fácil fazer um projeto desse, não é fácil você protagonizar um projeto desse. Mas ao mesmo tempo, todo dia para mim era revigorante. Então todo dia, dos meus dias mais cansados, dos meus dias mais aflitos, era revigorante. Eu dormia, rezava, sabia que no outro dia eu falava, tô aqui pra tua obra, me inspira, me ajuda, me fortalece, para que eu possa dar conta. Então isso aconteceu. Eu tive pouquíssimos desafios físicos durante o processo, né, praticamente não fiquei doente, tive um cansaço só vocal durante um período ali, mas que não parei, me possibilitou continuar, até porque essas adversidades, né, pra gente gravar hora estúdio, gelado é uma coisa, você sai, tá 36 graus, você vai gravar à noite, tá 11 graus com vento, então assim, a saúde ela é colocada, mas nesse lugar eu sei que ele também cuidou de mim, me fortaleceu, me manteve são, me manteve firme, para que eu pudesse executar até o último dia esse trabalho. Que legal, né? É isso. Olha, eu tô muito feliz, Murilo. Eu queria te falar da minha parte, né? Eu ouvi de muitos atores, né? Quando a gente fala da série que participou da gente nesse último ano. Nós vivemos um ano nessa história, né? Desde que a gente começou lá atrás, quando era um projeto, até sair do papel, a gente gravar, e, enfim, começar todo o processo. E todos eles, de alguma forma, a gente já fala muito sobre isso, né? O protagonista, ele é um fio condutor, geralmente, de um grupo de pessoas, né? Ele tem influência direta sobre aqueles que estão à volta dentro de um set de gravação, né? E todos eles, né, atores, equipe, sempre quando falavam do Murilo, falavam da palavra disciplina pra mim, né? Sempre falaram, o Murilo é muito disciplinado, ele é muito organizado, ele é muito preparado, com a palavra que você usou, né? E isso impacta todo um ambiente, né? Porque as pessoas, elas de alguma forma, né? Você acaba sendo um espelho ali para alguns deles, e isso faz com que quem está à sua volta, ele sabe que ele não pode chegar lá e vacilar. Porque você já vem num ritmo e as pessoas, elas têm que acompanhar isso. E eu acho que o sucesso da história, obviamente, é maior do que todos nós, porque ela foi escrita por alguém que inspirou, que é maior do que todos nós, é o criador de tudo isso. Então, isso não tem preço, a gente jamais vai se igualar a isso. Mas esse projeto ter sido feito da maneira que foi, com tudo dando certo, um clima bom, um ambiente agradável, a gente literalmente via ali que existia a mão de Deus controlando aquele espaço, e passou muito
por essa tua convicção, por essa tua decisão de viver esse trabalho dessa forma como você viveu. Você realmente virou o Paulo nesses últimos 9, 10 meses de gravação, efetivamente. Eu já gravei, acho que mais de 30 ou 40 séries na minha jornada dentro da Record. E eu posso falar isso com segurança. Estou falando isso de maneira pública, que eu nunca vi um protagonista tão dedicado e tão entregue a um projeto como você. Eu queria te dar de maneira oficial assim, um parabéns. Falar que você fez um trabalho brilhante. A tua postura, a tua conduta, o teu trabalho. É muito difícil a gente ter isso 100% redondo. E eu tenho certeza que foi o teu esforço, a tua dedicação, mas tinha alguém superior aí te dando uma força, um espírito, que inclusive eu quero fechar com esse versículo que eu acho que comprova isso, que é como Paulo disse lá em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho certeza que você teve uma inspiração divina, uma presença divina que te permitiu ser essa pessoa que você é. Então, cara, que Deus te abençoe, ilumine teus caminhos, tua jornada, e que você tenha aí, vai ter um futuro brilhante pela frente. Eu espero te ver em breve e tenho certeza que vai ser muito legal poder de alguma forma participar de novo de uma história com você. Obrigado. Eu que agradeço vocês por esse espaço, por terem reconhecido o propósito também de ter um espaço desse e realizar, né? Porque isso, às vezes a gente reconhece, não realiza. Quanto ao meu trabalho, Alan, assim, como eu te falei lá atrás, a minha visão é essa, né? Antes de eu ser ator, eu sou humano. Então, ali as pessoas das quais eu trabalhei, desde a pessoa que traz a água, que está ali na limpeza, até o nosso presidente, né? Até o diretor-geral, até todo mundo, somos seres humanos. Então, e eu tive mais contato com todos eles do que com a minha própria família. Então, assim, mais do que até comigo, né? Como Murilo. Então, esse lugar para mim, os trabalhos para mim sempre são muito especiais. Eu gosto desse lugar de poder que todos, o que tiver na minha mão, o que tiver na minha responsabilidade, para que todos se sintam bem fazendo o que a gente está fazendo, para mim é muito especial, porque isso, eu não conto uma história sozinho, né? Todo mundo que está ali dentro daquele set, cada um com a sua parte, cada um da sua maneira, tá contando essa história. Então, além de ser um lugar que muito amoroso de se trabalhar, eu acho que eu tive, né, você já tá lá desde sempre, mas eu acho que eu tive sorte, cara, porque também, né, esse lugar as pessoas sempre foram muito receptivas comigo, vocês receptivos, meu primeiro trabalho na casa, então assim, foram receptivas comigo, com o meu trabalho, entenderam, respeitaram, confiaram, porque eu tenho o meu jeito de trabalhar, então assim, confiaram no meu processo. Eu falei, olha, eu vou trazer, eu vou vir, eu vou estar aqui, vou trazer a proposta para vocês. Então, esse lugar para mim é muito, muito gratificante, assim. Eu acho que uma coisa legal que às vezes as pessoas não sabem, né? O protagonista, né? A palavra protagonista em grego é o primeiro que agoniza. Então, assim, é só o primeiro que agoniza. É o que ele vai trabalhar igual todos os outros, só muda que ele vai trabalhar mais. Só que, se você for pensar em função, realmente como era a função do Paulo dentro da igreja, ali ele não era maior ou melhor do que ninguém. Ele tinha uma função um pouco diferente da dos outros. E eu acho que o protagonista ele tem isso. Não só dentro de cena, mas fora de cena. Ele tem essa função, ele tem esse dever, essa responsabilidade. Então, para mim, é uma coisa que é muito gratificante, porque não faz sentido se não for assim. Então, esse lugar, né, que eu já pude fazer em 2 casas diferentes, com contextos diferentes, histórias diferentes, para mim ele traz esse lugar. E é um lugar que eu gosto, né? Eu gosto da responsabilidade, eu falo que pressão é um privilégio. Se você está vivendo algo que está... Claro, existem pressões e pressões, mas essa pressão profissional do jeito que a gente está fazendo dentro da nossa história, ela é um privilégio, porque você está fazendo algo útil. Você está fazendo algo que importa, algo relevante, não só quanto história, mas também como indústria, né? Você como produtor, você sabe disso, direção de produção, você sabe que o nosso é um produto, e isso impacta no emprego de muita gente e de muitas famílias. Então, o nosso trabalho, por mais que a gente encare, né? Eu encaro como esse lugar de realização, de provação, ele é um ofício, ele faz parte, ele é uma peça de uma indústria. Então também essa visão, acho que o lado administrativo me trouxe isso. Você vê que nada é jogado fora. Exatamente. Me trouxe essa visão de um corporativo, né? Desse lugar do que a função, quais são as funções e atribuições de um protagonista.
Então esse lugar eu gosto muito e eu acho que foi recíproco. Então tudo que eu dei, tudo que eu doei dentro da casa, eu tive de volta. E tô tendo até hoje. Estamos aqui batendo esse papo. Então é um lugar para mim, muito especial. Como eu falei, é uma das coisas que eu vou decantar, porque quando a gente tá fazendo, a gente só faz. Então esse é o meu jeito. É o que eu gosto, é o jeito que eu acredito. Eu gosto de trabalhar com pessoas assim, eu gosto que trabalhem comigo assim também. Então foi um casamento muito feliz, né? Nesse lugar. E eu só tenho a agradecer. E agora, para fechar, também agradecer. Eu ainda não tive a chance, e agora fazer isso publicamente, agradecer o carinho de todos. Porque eu sei que o Paulo, ele é muito amado, ele é muito respeitado, ele tem grande importância na vida de todos vocês. Então, eu quero agradecer o carinho e a forma como vocês receberam o meu Paulo, né, nesse lugar do meu trabalho, que eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas, muitas mensagens, depoimentos, né, ou melhor, testemunhos sobre como a série tem modificado a vida das pessoas de uma maneira positiva. Então, nesse lugar eu me sinto muito feliz, muito grato e muito realizado. Então, eu não sei o que a vida me reserva daqui para frente, mas eu posso falar que esse processo todo, para mim, é uma grande realização. Pra gente finalizar, eu queria falar aqui uma passagem de Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a visão que Deus tem para sua vida, Murilo. Amém. É esse o plano dele. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para sua vida. Ele tem planos bons para você, planos bons para o seu futuro, planos de saúde, de prosperidade, de amor, de felicidade, de salvação, de shalom, né? Que a gente aprendeu shalom de Deus, que é essa paz por dentro, essa paz por fora, essa paz com você mesmo, essa paz com as pessoas que estão ao seu derredor, esse shalom de Deus, que ele esteja sobre a sua vida, porque esse é o plano de Deus para você, é um plano de um futuro bom. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus por ter nos reunido aqui nesse dia e agradeço também a todos vocês que estiveram presentes, que ouviram aqui esse episódio. Foi sensacional. Muito obrigada, Murilo. Aprendi muito com você hoje. Foi sensacional, né, Alan? Não, foi incrível, assim. Vários aprendizados. Esse é aquele episódio pra você deixar lá favoritado, hein? Favoritado. Favoritado. Inclusive, se você ainda não é inscrito, já pode começar agora a se tornar inscrito aqui no canal para você não perder nada. Inscreva-se, curta, compartilha. Se você tem aquela amiga que você tem certeza que vai gostar, já manda para ela. O que mais? Não, eu queria dizer que, ou seja, a série Paulo não acabou, ela continua no 23.6, você vai pegar agora esse episódio aqui, você vai mandar lá para 3, 4, 5 amigos, pega teu WhatsApp aí, solta o link lá, eu tenho certeza que essa mensagem pode ajudar mais pessoas. Exatamente. E também, mais o último recado é, se você também tem o desejo de criar seu podcast, de, enfim, colocar aí pro mundo as tuas ideias, falar com as pessoas, às vezes você tem aí um business, você tem aí um conhecimento que você quer compartilhar com a galera, cara, vem pra Brooklyn, que aqui é o seu lugar, é a nossa segunda casinha criativa e tá pronta pra te receber e colocar aí as tuas ideias, tirar as tuas ideias do papel e torná-las reais. Então, nós estamos te esperando aqui na Brooklyn. É isso. É isso. Curta, compartilhe, junte-se a nós, né? É isso, né? Combo completo. Então foi. Até a próxima, pessoal. Obrigado, próxima, Murilo. Até já, obrigado a todos vocês. Nosso tchauzinho aqui. Tchauzinho clássico lá. Ó. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.